Bom, nesses slides nós trataremos das atividades, que vão ser o quê? O fórum, atividade no AVA e atividade presencial. Para o fórum, a primeira questão seria uma questão de discussão, então aqui não teria, digamos, muito o certo e o errado. Ela é mais para propor para que o aluno ele entre em discussão e reflita sobre esse assunto. Então eu coloquei essas duas charges e eu peço o quê? Para que o aluno ele diga se ele concorda que essas duas charges, uma complementa a outra. Aqui na primeira charge ela vai tratar onde um urso polar ele fala quando será que os resultados da Rio mais 20 vão chegar por aqui? Enquanto o outro fala Rio mais 20, eu ainda estou esperando os resultados da Eco 92. Na segunda charge nós mostramos provavelmente um empresário cortando árvores e essas árvores gerando dinheiro para ele. Então eu quero que o aluno ele discuta e ele me fale se ele concorda ou não com essas charges, se uma no caso complementaria a outra, e eu coloquei como uma resposta assim, mais uma resposta de base para que vocês possam se guiar. Que seria assim, pois as charges elas vão tratar do meio ambiente sendo destruído, onde podem ocorrer conferências, mas medidas drásticas não são tomadas. Então isso vai permitir o quê? Que as nossas árvores sejam desmatadas por dinheiro e o nosso clima e animais sofram as consequências dessas atitudes. Essa seria a atividade para o fórum. Na atividade do AVA, o que eu pedi? Eu pedi para entrar no site, que já foi dito na aula, que seria o site ibdn.org.br, e eu peço para eles calcularem a emissão de gás carbônico, entrar naquela parte de calculadora. Então aqui eu peço o quê? Faça uma tabela mostrando o valor da sua emissão de CO2 ano por ano e árvores por ano, em cada um dos itens abaixo. Então eu pedi na letra A para fazer com ônibus, na letra B, carro ou moto. Se a pessoa não possuir carro ou moto, ela pode estimar a quilometragem que ela percorreria da sua casa até o trabalho ou da sua casa até o colégio. Botijão de gás, luz e resíduo doméstico. No caso do consumo no ônibus, o que a pessoa vai fazer? Ela vai entrar naquele site que eu mostrei, entrar nessa parte de calculadora de CO2, ela vai entrar nesse item, clicar em ônibus. No que ela clicou em ônibus, ela vai colocar. Aqui um exemplo eu coloquei quilometragem por mês, como se eu percorresse 100 quilômetros por mês. Esses 100 quilômetros, eles geraram uma emissão de gás carbônico por ano de 0,22. E a quantidade de árvores que deveriam ser plantadas para reaproveitar isso seria de 1,18, ou seja, uma árvore. Na letra B, o que eu pedi? O consumo de carro. Aí, no caso, a pessoa ela vai escolher se ela usa, se o carro dela seria um carro comum, que seria um carro 1.5 ou 2.0 a gasolina, 1.5 a 2.0 flex e assim os itens abaixo. Ela vai escolher qual o automóvel que ela utiliza, ou no caso a moto. Aqui vai colocar novamente a quilometragem que ela utiliza por mês. Nessa terceira coluna vai mostrar a quantidade de gás CO2 emitido e a quantidade de árvores que ela deveria plantar para resgatar esse gás carbônico. Letra C, botijão de gás. No caso, a pessoa vai escolher se é o botijão de cozinha ou por metro cúbico, que é o gás encanado. Ela vai colocar o quanto ela utiliza em um mês. No caso, eu coloquei como exemplo um botijão de gás por mês. Ela vai estimar. Algumas pessoas usam mais, outras menos. Aqui a concentração de CO2 emitida para a atmosfera, 0,4. E 2,7 a quantidade de árvores que são, no caso, que deveriam ser replantadas. Fiz o mesmo no caso para as contas, no caso do desperdício, e aqui foi dado todo o resultado. Na letra E, coloquei lixo domiciliar, fui nesses itens e cliquei em lixo domiciliar, também deram esses resultados. Depois, o que eu quero? Que montem uma tabela. Montando essa tabela,
eu vou querer o quê? O consumo mês, que foi o que a pessoa colocou na atividade, emissão de CO2 por ano, que foi o que a calculadora de CO2 calculou, e árvores por ano, que também a calculadora de CO2 calculou. E para cada item, para ônibus, carro ou moto, botijão de gás, energia e lixo doméstico. Na atividade presencial, nós vamos ter uma atividade para o fórum e uma atividade para o AVA. Na atividade presencial, aqui eu coloquei essa charge, que também já foi mostrada na aula anterior, e aqui é uma questão que ela pergunta o seguinte: em junho de 2012 foi realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, denominado Rio+20. A ilustração abaixo, no caso a ilustração ao lado, chama atenção para os principais problemas abordados no evento. Elabore um texto em que você explique as diferenças apresentadas na ilustração, comparando a América do Norte e a América Latina. Então, aqui nós temos a América Latina e acima a América do Norte, que nós podemos visualizar quantos planetas Terra a América do Norte consumiria e quantos planetas Terra a América Latina consome. Então, uma resposta que eu consideraria seria aproximadamente isso. Se todo mundo consumisse os mesmos padrões norte-americanos, mais de 5 planetas Terra seriam necessários, o que mostra que a adoção do modelo de consumo norte-americano é insustentável. E entre todas as regiões apontadas na figura, os níveis de consumo de países da América Latina seriam relativamente próximos ao que o planeta Terra poderia suportar. Contudo, os níveis de consumo desses países são muito desiguais. Então, tem pessoas que consomem muito e pessoas que consomem pouco. Tem regiões que consomem muito e regiões que consomem pouco. Um exemplo, região sudeste consome muito, região nordeste já consome menos. Essas seriam respostas que eu aceitaria. Ainda na atividade presencial, questão número 2, seria o quê? Vivemos numa sociedade extremamente consumista, havendo grande utilização dos recursos naturais e degradação ambiental. Com os atuais modos de produção e consumo, é possível alcançar o desenvolvimento sustentável? O que eu considero? Para que seja realizado o desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental, faz-se necessário a utilização racional dos recursos naturais, redução do uso de matéria-prima, aumento da reutilização e reciclagem e a utilização de fontes energéticas renováveis, entre outros fatores. Questão 3. Quais as atitudes para se alcançar o desenvolvimento sustentável? Como resposta, eu considero, entre as principais atitudes para atingir o desenvolvimento estão implantação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social aliado à preservação ambiental, preservar o meio ambiente para as próximas gerações, conscientizar a população para que se trabalhe em conjunto. Essas são medidas que auxiliam o desenvolvimento sustentável. Questão 4. Quais seriam os benefícios da neutralização de carbono através do plantio de árvores? Os benefícios seriam minimizar os impactos causados ao meio ambiente pelas suas atividades, aumento da biodiversidade local, melhora os recursos hídricos da região, preserva nascentes da região, combate a erosão no local do plantio e transforma comunidades, tornando as pessoas cada vez mais preocupadas em preservar o meio ambiente. Precisa listar todas essas questões? Não, não tem necessidade. Pelo menos listando 3 dessas questões aqui eu já considero. Questão 5, questão da Unesp. As manchetes de jornal de junho de 2012 enfatizaram a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. A Rio+20, como ficou conhecida, tinha o desafio de dar continuidade à conscientização global que teve início na Rio 92. As diretrizes propostas por essas conferências têm por finalidade o desenvolvimento sustentável, o qual se refere ao modelo de. Aí aqui nós temos as alternativas. A.
consumo que vise atender as necessidades das gerações presentes, sem comprometer o atendimento às necessidades das gerações futuras. B. Desenvolvimento social e econômico que objetive a satisfação financeira e cultural da sociedade. Tem objetiva a satisfação cultural e financeira? Não, não é bem assim. C. Consumo excessivo dos recursos naturais. Já começou com o consumo excessivo dos recursos naturais. Isso faria um mal para o meio ambiente. Então a Rio 92, a Rio mais 20 não seria a favor disso. Já pode parar por aqui. D. Desenvolvimento global que dispunha dos recursos naturais para suprir as necessidades da geração atual. Só vai se preocupar com a geração atual? Não. Tem que se preocupar com gerações futuras também. Então, qual seria a alternativa correta? Seria a letra A, que diz consumo que visa atender as necessidades das gerações presentes, sem comprometer o atendimento às necessidades das gerações futuras. Então, essa seria a alternativa correta. E assim terminam as nossas questões. Muito obrigada, espero que vocês aproveitem bastante o curso.